Então talvez isso realmente tenha acontecido e ele esteja tentando salvar um pouco das aparências para os mimados. Com Trump, tudo é possível. Uau! Pontos muito importantes que o Mohammad mencionou. A forma como a sociedade ucraniana está em total desagregação e como esses grupos controlados por oligarcas, neonazistas, fascistas, de extrema direita, chame como quiser, do Pravy Sector ao batalhão Azov, não vão desistir. Não há chance de eles deporem as armas amanhã e aceitarem qualquer coisa que Zelensky possa ser tentado a concordar. Em primeiro lugar, porque Zelensky não pode fazer nada, já que qualquer concessão será imediatamente interpretada por esses grupos nazifascistas como traição. E Zelensky vai levar a proverbial bala do Khmer vermelho na nuca, por trás. Bullet in the neck from behind. Everybody knows that. He's a hostage of these people. Todo mundo sabe disso. Ele é refém dessas pessoas. Então vamos pensar racionalmente em termos de realpolitik. Qual seria o melhor desfecho? Ok, ele é ilegal como presidente. A Rada é ilegal como parlamento. Então, eleições presidenciais e parlamentares, sérias, com monitores internacionais em todos os lugares. Assim, você teria uma presidência e um parlamento relativamente representativos. E aí você começa a negociar. Obviamente isso não vai acontecer. Até o Trump brincou com o Zelensky. Ah, maravilhoso, você suspendeu a eleição. Vou fazer o mesmo aqui. Todo mundo sabe que tudo isso é um absurdo, exceto, é claro, os anões, os capangas, os moleques. Para eles é absolutamente normal ter um presidente ilegal e um parlamento ilegal. Afinal, são eles que estão pagando por tudo isso, certo? Então essa é a desagregação do lado ucraniano. A desagregação do lado americano é ainda mais perigosa porque Trump está lutando literalmente contra todos. Feudos dentro do Estado Profundo, CIA, Pentágono, Complexo Industrial Militar, think tanks, praticamente todos eles. Mídia tradicional, praticamente toda ela, exceto a Fox News. A opinião pública está dividida. Digamos que uma leve maioria da opinião pública nos Estados Unidos gostaria de algum tipo de paz, mas pelo menos 40% não querem, porque realmente acreditam em tudo que os democratas estavam vendendo até 6 meses atrás, e os europeus também. E claro, como isso é transmitido pela grande mídia sem parar, começando pelo The New York Times, CNN e todos os outros. New York Times, CNN, everything else. He's fighting the people who actually. Ele está enfrentando as pessoas que realmente comandam o espetáculo nos Estados Unidos, porque elas nunca aceitariam algo. Mesmo que ele tente vender isso como uma rota de fuga para o Deep State, não para o complexo industrial militar, pois eles continuarão lucrando em euros. Maravilhoso. Mas para o Deep State, que é extremamente russofóbico, qualquer acomodação com a Rússia é anátema. E para grande parte das grandes fortunas, do grande dinheiro, do dinheiro antigo, do dinheiro aristocrático da costa leste dos Estados Unidos, mesma coisa. Sem falar nas elites atlantistas, 99% totalmente russofóbicas, anti-Rússia. E claro, todo o sistema de Bruxelas, da OTAN, a OEA, até a Comissão Europeia, todos, sem exceção, anti-Rússia. Então ele tem todos esses setores da linha de frente contra ele. Na verdade, ele não tem muito apoio em lugar nenhum. He doesn't have a lot of support anywhere, in fact. It's very complicated. And he's been undermined even in. É muito complicado. E ele tem sido minado até mesmo dentro do próprio governo. O pequeno Marco Rubio é um neocon ridículo. Ele precisa seguir a linha do seu mestre, mas só até certo ponto. Muito complicado. O negociador dele com a Ucrânia, o general Kellogg, nem chega a ser uma piada. Então é muito, muito complicado, até mesmo dentro do seu círculo. Então quais são os únicos 2 vetores que ele enxerga para sair de todo esse drama? Número 1, eu quero ganhar meu prêmio Nobel da Paz. E não estamos brincando. Ele leva isso muito a sério, especialmente porque é uma competição direta com o Obama, que de fato ganhou um prêmio Nobel da Paz. E número 2, fazer negócios na Rússia. I want to do business in Russia. And that's where he aligns with the American. E é aí que ele se alinha com a oligarquia americana, que neste caso também se alinha com a oligarquia russa, que às vezes é muito crítica em relação ao Putin. Então, ambas as oligarquias, dos Estados Unidos e da Rússia, concordam, ok, vamos voltar a fazer negócios juntos. Podemos começar, por exemplo, com o projeto Sakhalin 1. A ExxonMobil teve que sair por causa das sanções.
Eles perderam, acho que mais de 4 bilhões de dólares, que querem recuperar. Eles querem voltar. E os outros participantes do consórcio, uma empresa indiana, se não me engano, e uma empresa japonesa, continuaram lado a lado com a Rosneft. Só os americanos saíram. Agora os americanos querem voltar. Only the Americans left. The Americans now want to go back. And they are already discussing this in Russia. This is something that we... E eles já estão discutindo isso na Rússia. Isso é algo que podemos ver no Fórum de Vladivostok, porque executivos da Rosneft estarão presentes. Vai ser minha primeira pergunta para qualquer um deles. Tudo bem, vocês vão trazer a ExxonMobil de volta para o Sakhalin-1 e outros projetos? Então esse é o interesse de ambas as oligarquias, certo? O que nos leva aos problemas internos de Putin. Ele simplesmente não pode ceder em nada que fuja das próprias diretrizes dele por uma solução na Ucrânia que ele mesmo enunciou desde junho do ano passado. Então todo mundo na Rússia conhece essas diretrizes, e todo mundo fora da Rússia, que você sabe, estudou isso. Fora a OTAN da Ucrânia, neutralidade ucraniana, até mesmo discutir a OTAN recuando para suas fronteiras anteriores, restituição dos direitos dos falantes de russo em toda a Ucrânia, não apenas em Novorossia ou no Donbass como um todo, restituição dos 300 bilhões de dólares congelados que foram roubados pelos europeus. Então, a lista é gigantesca. Eu não vejo em nenhum lugar, e Mohammed já disse isso, que haja qualquer maneira de seguir essas diretrizes. E não há como Trump conseguir vender essas diretrizes não só para Kiev, mas para 7 guerras, sem falar na OTAN. Por mais que a política dele para a OTAN seja esquizofrênica, não, eu quero que a gente lidere por trás com a OTAN, mas ao mesmo tempo, os europeus vão estar dentro da OTAN lutando contra a Rússia. É uma total esquizofrenia. São posições irreconciliáveis. Mas Trump não pode decretar sozinho o fim da OTAN, assim como não pode aceitar sozinho a derrota estratégica dos Estados Unidos na Ucrânia. Ele precisa, emprestando, acho, a analogia do nosso amigo Ray McGovern, colocar maquiagem em um porco o máximo possível para tentar vender o acordo de paz como uma iniciativa americana e tirar os Estados Unidos do segundo ou terceiro capítulo dessa confusão, que vai continuar de qualquer jeito. Então, para todos, isso está além de um jogo de altíssimo risco. E como Mohammed disse, não há uma saída fácil. Os Estados Unidos não podem encerrar esse capítulo sem admitir sua derrota estratégica. E se fizerem isso, será o fim do império, porque ninguém, de Tierra del Fuego a Lombok, na Indonésia, ninguém mais vai respeitar o império. Sim, professor Marandi. O senhor vê capacidade na administração Trump de aceitar isso ou, de alguma forma, disfarçar a situação para que pareça uma vitória para eles? Sabe, algo que o Pepe disse me lembrou de uma pesquisa que saiu recentemente. Lembra? Eles fizeram uma pesquisa recente sobre as pessoas mais impopulares nos Estados Unidos. E estávamos focando no Netanyahu e em como ele está impopular agora nos Estados Unidos. Bem, o segundo, se não me engano, e os seus espectadores podem me corrigir se eu estiver errado, acho que a segunda pessoa mais impopular é o Zelensky, depois do Papa. De qualquer forma, ele ainda tem índices favoráveis nos Estados Unidos. E isso volta ao que o Pepe estava dizendo. Quero dizer, somos muito críticos em relação ao Zelensky. Não somos simpáticos, porque acho que estamos analisando isso com muito mais cuidado. Sabe, a OTAN mentindo, presidentes dos Estados Unidos mentindo, avançando para o leste, depois o golpe em Kiev e tudo isso. Mas a propaganda vinda da grande mídia e da mídia alternativa, que na verdade é mainstream, porque há um novo fenômeno nos Estados Unidos e no Ocidente, em que você tem esses veículos de mídia alternativa muito influentes. Eles realmente não são alternativos e têm muita influência. Então, basicamente, são os neocons online e os sionistas online. Mas, de qualquer forma, Zelensky ainda tem influência entre os americanos comuns, de acordo com essas pesquisas. E, se a Ucrânia cair e Trump for visto como quem cortou o apoio, ele também vai levar a culpa.
Haverá aqueles que dirão que sim, deveríamos ter colocado fim à guerra, mas ele estava prometendo um acordo de paz. He was promising a peace deal. And if we see, for example, Odessa overrun, and I think E se virmos, por exemplo, Odessa sendo tomada, e acho que o Pepe está absolutamente certo, as pessoas vêm discutindo como e quando a Ucrânia vai cair há alguns anos já. E todos nós, acho que havia um consenso entre pessoas como nós, de que os russos venceriam. Alguns diziam que seria em alguns meses, outros achavam que o prazo seria mais longo. Mas acho que agora o consenso é de que as coisas estão realmente ruins para a Ucrânia e que isso simplesmente não é sustentável. Até a grande mídia ocidental está reconhecendo isso. Então o Trump deveria nos trazer um acordo de paz. E se literalmente meses depois a Ucrânia, as linhas de frente colapsarem, o Trump vai ser culpado por isso. Vão dizer, você causou esse colapso. Se tivesse mantido o apoio aos seus aliados, teria sido diferente. if you had stuck with your allies, it would have been different. And if you had imposed, what happened to that peace deal? Why didn't you? E se você tivesse imposto, o que aconteceu com aquele acordo de paz? Por que você não conseguiu impor um acordo de paz? Isso vai voltar para assombrá-lo. E então, não sei se você viu, eu não vi o livro, mas saiu um novo livro sobre o príncipe Andrew do Reino Unido. Tem uma versão online, aliás, e uma versão impressa. E há uma frase na versão impressa que foi removida da versão online. Pelo que entendi, não vi nenhuma das duas, é sobre a Melania e o relacionamento dela com Epstein. Não quero entrar nesse assunto aqui porque não conheço os detalhes, mas de qualquer forma, dizem que ela teve um relacionamento com ele e depois com o Trump. Você sabe, a situação do Epstein vai piorar cada vez mais. The Epstein situation is going to get worse and worse. This is not going to go away. Isso não vai desaparecer. E o genocídio em Gaza, e claro, a guerra comercial, nada disso vai ser bom para o Trump. Nada disso vai acabar. A única coisa que ele tinha a seu favor, ou potencialmente tem, é o relacionamento com a Rússia. Então a imagem é excelente. Quero dizer, eu não gosto do Trump, mas é preciso admitir que ficou bom para ele. Pode não ter ficado bom para os Estados Unidos, porque foi uma derrota para os Estados Unidos. Quando a Rússia vence, isso significa que o Ocidente perdeu. Mas para ele acho que foi positivo, porque ele se apresentou como o pacificador. Agora temos nossas opiniões sobre se ele é ou não um pacificador, mas isso é outra questão. Mas se depois disso virmos os russos continuarem avançando e os europeus continuarem pagando por armas com dinheiro que não têm, e para conseguir essas armas que não existem, e as linhas ucranianas continuarem a desmoronar, e então virmos cidade após cidade cair, e talvez Odessa, isso não vai fazer Trump parecer bem. Essas imagens de Trump e Putin serão vistas de forma muito diferente daqui a alguns meses do que são agora. Neste momento, os apoiadores de Trump veem isso como um sinal de sua força e de sua capacidade de pôr fim à guerra. Mas se ele não conseguir fazer isso e a Ucrânia colapsar, e como eu disse, Zelensky ainda for visto de forma relativamente favorável, então isso significa que Trump fracassou. E isso volta ao que Pepe e eu estávamos dizendo antes. Isso vai ser catastrófico para Trump. Sim. Sim, Pepe. Parece que o impulso de que o professor Marandi está falando é realmente importante. Não sei se há algum tipo de entendimento entre as pessoas do governo sobre isso. Considerando que entre as pessoas na administração, a mediocridade predomina, não tenho certeza se eles entendem. Especialmente você tem até certo ponto quinta-colunistas como Marco Rubio. Marco Rubio está jogando o jogo dos neocons. Ele está dentro da administração, mas continua sendo um neocon. Muito complicado. As pessoas que basicamente convenceram Trump a iniciar a guerra tarifária contra a China também eram muito medíocres. Então, se reclamamos de Blinken e Sullivan, a administração anterior, uau, o que estamos recebendo agora? É tão medíocre quanto antes. Isso é pesado. Mas uma coisa que eles são, não é uma questão de fazer o certo, mas uma coisa em que eles parecem ganhar algum impulso, é essa guerra geral contra os BRICS, porque todos estão envolvidos nisso.
especialmente a guerra contra os principais BRICS: Rússia, China, Índia, Brasil e Irã. Russia, China, India, Brazil and Iran. No question about that. Não há dúvida quanto a isso. Existem diferentes camadas da guerra híbrida. No caso do Irã, acho que é o caso mais crítico, porque é uma guerra híbrida que se tornou quente e pode voltar a esquentar a qualquer momento. E claro, é uma guerra que já dura mais de 40 anos. O caso da China é essencialmente apenas uma guerra tarifária, pelo menos por enquanto. Claro, há a guerra tecnológica. Mas os americanos olham para a China tecnologicamente e quando veem o que a China conquistou, especialmente desde que lançaram o Made in China 2025 há apenas 10 anos, eles cumpriram o quê? 70 a 80% do que queriam fazer há 10 anos. É impressionante. Então eles não subestimam a China tecnologicamente. E em relação à Rússia, o fato de o Alasca ter acontecido, eles foram forçados a reconhecer que a Rússia é uma potência equivalente. Essa é a grande vitória geopolítica para Putin pessoalmente e para a nova Rússia, digamos assim. Quarta maior economia do mundo em termos de PPC. Sem crise. Uma sociedade sólida, com projetos de interesse nacional como o desenvolvimento do Ártico e do Extremo Oriente Russo. Geopoliticamente, podemos dizer que é o membro mais importante dos BRICS em termos de articulações em todos os lugares. A China é a superpotência geoeconômica dos BRICS. A Rússia é a superpotência geopolítica dos BRICS, essencialmente. As relações estratégicas entre Rússia, China e Irã, e no caso do Irã e Índia, também são muito importantes, assim como Irã e Rússia. Todas essas são demonstrações magistrais do poder russo nessas últimas semanas. E claro, a resiliência deles na guerra do Ocidente coletivo contra eles. O Ocidente coletivo lançou tudo o que tinha contra a Rússia. Os russos absorveram. E vejam onde estamos agora, à beira de uma vitória estratégica massiva contra o Ocidente coletivo. Então, tudo isso é a Rússia como uma superpotência equivalente. E os americanos tiveram que reconhecer isso. Embora, obviamente, o Deep State nunca fosse reconhecer. Mas Trump, nesse caso específico, foi esperto o suficiente para reconhecer, mas de uma maneira bem trumpiana. Ok, eu reconheço, mas quero lucrar com isso. Quero a minha parte do bolo. O que mais uma vez nos leva de volta aos oligarcas americanos, fazendo negócios com os oligarcas russos novamente. Esse é um subtexto muito importante de toda a questão. Mas a guerra contra os BRICS, digamos que Trump e Putin conseguiram um alívio no Alasca, no sentido de não haver novas sanções para compradores de energia russa. Isso é, por enquanto, muito importante. Mas os diferentes níveis de guerra híbrida contra especialmente esses 5 principais BRICS vão continuar e vão piorar muito. E no caso do Irã, todos nós devemos ficar muito preocupados. Pode piorar muito mais. Aliás, tenho uma pergunta para você, Mohammed, se puder responder, mesmo que brevemente. O que é essa ideia iraniana de um corredor entre o Golfo Pérsico e o Mar Negro como concorrência ao corredor de Zangezur, americano, de propriedade de Trump? Você leu meus pensamentos, Pepe. Ok, então eu li seus pensamentos, Nima. Vá em frente. Explique para nós esse novo acordo iraniano. Bem, acho que antes de começar, quero destacar, e isso é algo que tenho certeza de que vocês já discutiram no programa antes, e o Pepe também já disse isso, mas é significativo mais uma vez só para lembrar que todos têm dito que os elos mais fracos do BRICS são a Índia e o Brasil. E é bastante irônico que Trump tenha mirado nesses 2 países na última rodada de antagonismo contra a Rússia. E claro, há quem diga que um dos incentivos que ele teve para conversar com Putin foi porque achava que se tivesse que impor tarifas, especialmente à Índia, e talvez à China e ao Brasil também, isso seria catastrófico para os Estados Unidos. Pode ser esse o caso, embora eu não tenha certeza se Trump realmente pensa tão à frente assim. Mas é interessante que com o BRICS, o que Trump fez foi ao mesmo tempo fortalecer Putin.
is that he has both enhanced Putin. As I said, the biggest winner in this was Putin. Como eu disse, o maior vencedor nisso tudo foi Putin, não há dúvida, e a Rússia. E como o Pepe disse, o prestígio da Rússia aumenta, e isso significa que o prestígio dos BRICS também aumenta. E aí você precisa lembrar da imagem dos 7 mimados e do Trump. O Ocidente perde força, a Rússia ganha força, e isso significa que os BRICS ganham força. E então Índia e Brasil se aproximaram mais dos BRICS. Agora, eu não sei quanto tempo isso vai durar ou quão profundo é, mas meu colega indiano no nosso painel, eu perguntei a ele hoje, e ele disse que de qualquer forma, isso traz uma mudança para a Índia, porque eles não vão mais confiar nos Estados Unidos. Eles vinham cultivando um bom relacionamento com os Estados Unidos, e isso causou um dano irreversível. Agora, novamente, essas sanções podem nem ser impostas. E então a relação entre a Índia e os Estados Unidos meio que volta ao normal. Mas algo aconteceu que não será esquecido. Então eu acho que o BRICS sai mais forte disso. Quão mais forte? Isso depende de Trump e Putin e da relação entre eles. E se Trump vai impor aquelas sanções ou aquelas tarifas que são sanções. Com relação ao corredor, eu não li nada a respeito, mas pelo que entendi pela minha interpretação, o Irã quer pressionar a República do Azerbaijão. Você sabe, muitos iranianos acreditam que a República do Azerbaijão pertence ao Irã. O Ayatollah Khamenei, o nome dele, Khamenei, é o nome de uma cidade azeri. Khamenei significa de Khamenei, daquela cidade. E ele fala azeri fluentemente. Ele, na verdade, é muito ligado à literatura, tanto persa quanto azeri. Ele também gosta de literatura europeia. Mas, de qualquer forma, essa é outra história. Então, ele é azeri. Marand, meu próprio sobrenome Marand, é uma cidade próxima a Tabriz, no Azerbaijão iraniano. Marand significa de Marand. O presidente é de Tabriz. Então, na República do Azerbaijão há menos falantes de azeri do que no Irã, bem menos. E muitos no Irã, é claro, não gostam do líder da República do Azerbaijão, nem do fato de ele estar colaborando com o regime israelense contra o Irã, e do Erdogan, que tem usado takfiris, você sabe, Wahhabis, ISIS, Al-Qaeda. Takfiris, Wahhabis, ISIS, Al-Qaeda, and for Iranians, ISIS and Al-Qaeda are... E para os iranianos, o ISIS e a Al-Qaeda são o pior que existe, porque são o tipo de pessoas que, se pudessem nos alcançar, nos matariam. Eles nos veem como não muçulmanos e matariam pessoas no Irã. Então eles veem, e claro, tivemos a guerra de 12 dias, e há uma forte crença no Irã, entre iranianos comuns, de que Aliyev ajudou o regime israelense. E você tem Zarif, que na televisão disse, vimos drones voando da República do Azerbaijão sobre o nosso espaço aéreo. Sabe, azeris iranianos que estavam do outro lado da fronteira disseram que viram isso. Azeris who were just across the border, they said they saw it. So there's a lot of hostility. Então há muita hostilidade, ou pelo menos muita insatisfação, para dizer o mínimo, em relação a Aliyev e à República do Azerbaijão no Irã. Então, por um lado, você tem isso. Por outro lado, os iranianos já disseram que se a soberania armênia for violada de qualquer forma, isso significará guerra. E eles disseram que se alguém impedir o acesso do Irã à Armênia e além, eles vão lutar. Eles disseram isso. Então, combinando esses dois fatores, temos os iranianos querem desenvolver um corredor. Eles estão dizendo, olha, nós precisamos de você, Sr. Aliyev. Podemos ter nosso próprio corredor. We can have our own. That I think is one thing. The second. Isso, eu acho, é uma coisa. A segunda é claro que ao construir esse corredor, eles basicamente estão dizendo que se alguém bloquear nosso corredor, isso significa que está nos confrontando. Então acho que são duas coisas ao mesmo tempo. E também temos que lembrar que a relação entre Aliyev e a Rússia não é muito boa. Vimos os russos realizarem ataques contra os ativos dele na Ucrânia e as prisões de muitas pessoas ligadas ao submundo na Rússia, que são originalmente da República do Azerbaijão. Então acredito que o Irã está aproveitando essa oportunidade para aumentar a pressão.
think that Iran is using this opportunity to put extra pressure. And I've also heard, and I don't know if this is 100, I don't know if this E eu também ouvi, e não sei se isso é verdade, porque estive ocupado nos últimos dias, especialmente com essa viagem e tudo mais, mas ouvi que os iranianos fecharam o corredor entre os dois lados do Azerbaijão, que o corredor está no Irã agora. E ouvi, e posso estar errado, que o Irã, pelo menos por um período, bloqueou esse corredor. E eles disseram, bem, usem o seu próprio corredor. Isso é algo que, você sabe, os iranianos têm muita influência agora. E com os russos tão insatisfeitos, acho que os iranianos estão colocando muita pressão tanto sobre o Aliyev, mas também estão fortalecendo sua posição na Armênia. Pepe, como a Rússia vê o que está acontecendo lá, e você acha que a Rússia está... De alguma forma, eles têm algum tipo de grande estratégia para o sul do Cáucaso? Apparently not. This is one of the things Aparentemente não. Isso é uma das coisas que eu gostaria de discutir em Vladivostok, daqui a menos de 2 semanas, na verdade. Não ouvimos nada específico de Moscou sobre o Zangezur, além das habituais gentilezas diplomáticas. É bom que a Armênia e Azerbaijão tenham paz, mas não é paz, especialmente quando os americanos interferem diretamente. Mas, por enquanto, os russos estão mantendo suas cartas muito próximas do peito e não estão dizendo nada. Tenho certeza de que há muitos movimentos subterrâneos, não há dúvida disso. Mas você só fica sabendo dessas coisas quando está na Rússia e conversando com russos na Rússia. in Russia, and we're talking to Russians in Russia. So I prefer to wait 2 weeks. And then we can... Então, eu prefiro esperar 2 semanas e depois podemos voltar a esse assunto porque é absolutamente essencial. O que você pode ler em alguns canais militares russos, por exemplo, é que as pessoas estão furiosas. Mais um desastre russo, um desastre diplomático. Eu acho, Stuart, considerando a explicação que o Mohammed acabou de nos dar, que é uma explicação muito abrangente, estamos no começo de tudo isso. Este é um jogo realmente sofisticado, e temos jogadores demais. Irã, Armênia, Israel, Estúans. Temos 700 doors em road, and imensamente aplicado. major players involved. It's immensely complicated. Na minha opinião, o Azerbaijão poderia simplesmente se tornar uma nova Geórgia ou Ucrânia, até certo ponto. Porque se eles seguirem pelo caminho que estão, como o professor Marandi mencionou, também não há nada de bom acontecendo entre o Azerbaijão e a Rússia. You know the short definition of Azerbaijan? Você sabe a definição curta do Azerbaijão? É uma mistura de Tony Soprano com a máfia do petróleo. Tony Soprano seria a família Aliyev, e a máfia do petróleo é a BP. Esses dois controlam tudo no Azerbaijão. É sujo. É muito, muito sujo. It's nasty. It's very, very nasty. You know? E eles se camuflam envolvidos na Ucrânia. Of course. So Claro, a SOCAR é a empresa estatal de petróleo deles. Eles têm terminais em Odessa. Isso é muito, muito sério. serious, yeah. Someone told me Alguém me disse ontem à noite, e não sei o quão preciso isso é, mas disseram que os russos e seus ataques causaram 300 milhões de dólares em danos. $300 million in damages. Wow, if that's true, it's enormous. Uau, se sua verdade é enorme. Esse dá tem espectro completo de colaboração de... É. Muito obrigado. Acho que podemos encerrar por agora. É um grande prazer. Dennis Fordier Pespo foi o escaso do mundo. E com mais tempo. One more time. And E eu estou com os 2 brasileiros mais legais. Thank you so much. Have you, Go ahead. just Muito obrigado. Só 30 segundos. Estou muito curioso. Por favor, continue. Você discutiu algo específico com seus colegas sobre a OCS em Tianjin, no sentido de a OCS receber um impulso semelhante ao dos BRICS daqui para frente? push from now on. yeah, actually, I think it Sim, na verdade, acho que foi, ironicamente, um dos chineses que disse que o prestígio da OCS está crescendo e se tornando cada vez mais importante.
E foi um colega indiano que reclamou que a OCS não tem a força necessária para se tornar mais eficaz. Então senti que o clima era de que a OCS, sabe, eles reclamavam que os líderes só conversam e não há impulso suficiente para levar a organização ao próximo nível. Not enough. Push to take it to the next level, but it did seem to me from what Mas me pareceu, pelo que ouvi desses colegas, que eles realmente querem que a OCS suba de nível. E mesmo que haja limites para o quão longe a OCS pode ir, quero dizer, a própria estrutura dificulta que ela vá além de certo ponto. Eu mesmo mencionei isso. Eu disse, sabe, a União Europeia, um dos motivos pelos quais ela surgiu foi que depois da Segunda Guerra Mundial, os europeus estavam sempre se matando. Eles estavam sempre em guerra. É por distante ainda os países pequenos com todas essas línguas diferentes. That's why you have so many small countries with all these different languages. E no final das contas, o que levou à criação e à expansão da UEPL foi a necessidade de manter a paz na Europa, em parte, mas eles foram longe demais e esses países perderam sua soberania. Eles não controlavam mais suas próprias políticas econômicas, suas próprias decisões políticas, sabe? Eles perderam a soberania e Bruxelas se tornou o centro do poder, mesmo sendo composta por burocratas não eleitos. Então, de certa forma, eu estava dizendo hoje à noite, antes de vir para cá, que a OCS não deveria de fato ir longe demais. E eu não acho que possa, porque é um ambiente muito diferente. As circunstâncias são completamente diferentes. Mas até certo ponto, o simples fato de ter essa estrutura já é algo positivo. E quando a reunião acontecer, uma coisa que provavelmente vou twittar é, deixando de lado a imagem dos 7 anões, uma foto dos líderes da OCS sentados juntos à mesa. On the same table, on the round table. Yeah. Exactly. So I do think, from my understanding, there is a Exatamente. strong incentive to take Então, this eu realmente acho, pelo que entendo, que há um forte incentivo para levar a OCS a um nível mais alto. Mas, novamente, isso vai ser muito difícil porque a Índia tem uma agenda, a China tem outra, os russos têm a própria agenda e os iranianos também. Mas acho que outro ponto discutido hoje foi que a OCS também deve ir além da segurança, exatamente, e tratar de questões econômicas. E um dos motivos de o encontro estar sendo realizado aqui em Tianjin é porque, como você sabe, há um porto muito importante aqui, e foi lá que a discussão aconteceu, para ressaltar a importância econômica da reunião da OCS. Em outras palavras, estar em Tianjin foi simbólico da existência de conectividade econômica, além da segurança. connectivity, economic connectivity, alongside security. O Pezeshkian vai, Mohammed. Desculpe, o Pezeshkian vai para Tianjin. Yes, he is not Sim, ele não só está planejando estar aqui, como também vai ficar para o desfile. for the parade. Excellent. So we're gonna have them on the same table. Excelente. Então vamos tê-los na mesma mesa, Mohammed e Nima. Isso é muito, muito importante. Putin, Xi, Pezeshkian e Modi. Isso é enorme. Talvez este seja o ano da ESCO, assim como o ano passado foi o ano em que os BRICS decolaram. Talvez este possa ser o ano da ESCO. Thank you, Muito obrigado, professor Marandi e Pepe. Pepe. Great pleasure. Foi um grande prazer, vocês são incríveis. Foi ótimo conversar com vocês dois. To you both. See you. Cheers. Grace, tchau.